Digamos que você saiba o que é um ponto, mas se eu perguntasse para você de fato, você teria uma certa dificuldade em explicar o que é, não é verdade? Pois bem, pessoal, hoje nós iremos então aprender um pouco como funciona o ponto em uma composição artística. Bom, mas primeiro é preciso entender o conceito de ponto, ok? Ponto, pessoal, põe na tua cabecinha aí, é a menor unidade básica da comunicação visual e um dos mais importantes da composição artística. Muitas vezes nós não damos importância, a esse recurso e tal, até percebermos o quanto ele é importante e indispensável para uma obra ou até na formação de uma imagem. Ou seja, para que essa imagem produzida tenha aí um significado estético. O ponto, pessoal, na composição artística, ele não tem, digamos, dimensões, bem definidas, pois eles podem se apresentar aí de formas diferentes. O ponto ele pode ser redondo, pode ser oval, pode ser quadriculado, pequeno, grande, enfim. E se você perceber, ao usar esses recursos, você vai conseguir aí resultados bem interessantes aí, nas suas produções e efeitos variados na sua produção artística. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque da ponta do seu lápis em uma folha formaria aí um ponto. Mas como dissemos, o ponto ele pode variar aí, tanto a sua forma como o tamanho. E sendo assim, vejamos algumas delas. Aqui, pessoal, então, temos algumas aplicações, de pontos, ou seja, como que você poderia utilizar aí esses recursos aqui em sua produção. Então, note que aqui no primeiro, nós temos aí um ponto isolado, certo? O ponto comum, simples e redondo aí como você sempre viu. Note que nessa segunda opção nós temos aí o ponto em sequência, ou seja, ele forma meio que uma linha, certo? Assunto que nós iremos discutir inclusive na próxima aula aí. Então é importante que você saiba que o ponto colocado dessa forma, que vocês veem aqui na segunda opção, ele vai gerar aí o que nós chamamos de linhas, tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mais adiante na próxima aula talvez. Note aqui que nessa terceira opção nós já temos aí o ponto variando em relação ao seu tamanho. Então o ponto ele pode ser desde pequeno, ele pode ser médio, pode ser grande. E assim ele pode se alternar aí de acordo com o gosto do artista. Já nessa quarta opção, pessoal, vocês vão ver aí uma porção de pontos aí espalhados aí. E a gente classifica essa opção aqui como pontos por concentração. O que quer dizer isso? Se vocês repararem nessa parte aí do quadrado, existe uma concentração de pontos maior em uma região que fica aí nessa parte superior à direita aí desse quadrado que a gente tem como referência aí. E por fim, nessa última opção, a gente tem uma outra aplicação que seria aí por aglutinação. O que seria isso, pessoal? Seria pontos e mais pontos, cada vez mais pontos juntos ali, formando meio que uma cor basicamente ali, A gente vê que a presença de pontos aglutinados, ou seja, eles cada vez mais juntos ali e dão essa sensação quando nós visualizamos isso de uma distância maior, ou seja, mais afastado. Então, galerinha, percebe então que o ponto tem a sua importância sim, porque vocês vão começar a ver a partir de agora algumas imagens e aí a gente começa a colocar tudo isso que nós vimos agora há pouco aqui aplicado. Então o ponto ele também apresenta a sua utilidade aí nessas aplicações. E isso é praticamente em todas as obras imagéticas que nós visualizamos. E mesmo que vocês não estejam convencidos da importância desse recurso aí, eu separei algumas imagens que vai facilitar e vai também fazer com que nós conseguimos entender melhor o que eu estou tentando dizer aqui. Ou seja, onde e como o ponto pode se apresentar aí em uma obra. Vê só! Pessoal, perceba o seguinte, a gente tem então aí a imagem desse barco, correto? A gente vê que existe um contorno basicamente aqui, em toda essa caravela, digamos assim, onde temos aqui todo esse balanço dela aqui sobre as ondas, E reparem o seguinte, tudo que você vê aí, é uma imagem formada apenas por pontos, tá certo? Então, essa é uma das importâncias que vocês vão ver aí e tem como conhecimento a princípio, Porém, olha essa imagem que a gente vai ter agora aqui, ó. Percebam esse gato. Se vocês repararem bem, em relação à imagem anterior, a gente percebe aí uma nitidez maior, a gente percebe aí também um realismo maior também.
Isso é devido, pessoal, àquela aplicação que eu mostrei para vocês agora há pouco. Se vocês repararem, então, essas áreas mais escuras, né, a gente percebe uma concentração de pontos maior. A gente percebe aí uma aglutinação maior também. Nas áreas mais claras, seria aí a ausência ou menos pontos aplicados, certo? Então, se vocês notarem toda aquela aplicação e colocado agora em prática aqui, fica mais fácil essa visualização. Vejamos aqui essa terceira imagem. Nessa imagem aqui, pessoal, vocês veem aí, né, com uma certa nitidez, uma paisagem aí, né? E essa paisagem ela apresenta também, né, por tratar-se mesmo de uma imagem monocromática, né? A gente tem apenas a presença de uma cor aqui, né, embora seja uma imagem com aplicação aí de tons de cinza, a gente percebe, né, essa questão dos pontos aí. Olha como é nítido, olha como a imagem se forma, né, através desses pontinhos aí. E quando eu digo monocromática, não é só nesse formato que ela se aplica, tá? Ela também se aplica quando nós utilizamos aí as cores. Vejam, por exemplo, essas imagens que eu vou mostrar na sequência. Então, olha essa do Homem-Aranha aqui, ó, que a gente tem. Que legal. Percebe? Então, a gente tem uma variação de cores e tons aqui, tá certo? E cada vez mais pontos aplicados aqui. Percebe? Olha essa outra imagem onde a gente tem uma policromia aqui bem aplicada, né? Olha a variação dos tons de cada cor e cada cor também que é aplicada aqui, percebe? Então a gente tem um realismo ainda maior. Então perceba também nessa última imagem que eu tenho aqui, que no caso seria uma pintura. E olha a técnica de pintura que foi utilizada aqui, foi usando pontilhismo, pessoal. Então assim, o artista ele usa aí o pincel aí, né, e vai fazendo aí o seu pontilhismo, né, nos tons, nas cores que ele pretende trabalhar, e aí formando essa imagem aí ao todo. Quando a gente observa essa imagem a uma certa distância, quase que a gente não percebe esse pontilhismo aí, mas ele está aí presente, tá certo? Então você percebe como o ponto ele está cada vez mais presente, né, nas obras, né, e no nosso cotidiano, principalmente em uma imagem. Tá, mas você está se referindo aí aos desenhos, à pintura. Agora é a época das obras digitais, cara. Tipo as fotografias, os vídeos, e aí? E aí é que tá. Você já reparou que essas obras digitais que você se refere, ou seja, as fotografias, por exemplo, do que elas são formadas? Já parou para ver? Pois é, pessoal, de vários pontinhos, pequenos e quadriculados, chamados pixels. Quando você amplia uma imagem dessa, né, ou seja, o modo de visualização ampliado, né, um zoom bem ampliado aí, você pode até estar fazendo um teste aí no seu smartphone ou PC. Quando você pratica isso, o que você vê? Uma série de pontos, né? A sua imagem ela se desconfigura cada vez que você amplia e aí você vê aquele monte de pontinhos quadriculados. Pois é, pessoal, aqueles quadradinhos que vocês veem, esses pontinhos, é o que nós chamamos de pixels, são nada mais nada menos do que pontos. Vários pontos coloridos, correto? Que em conjunto formam uma imagem digital. Simples assim. E agora que você já sabe o que é um ponto numa composição artística, é hora da gente colocar isso em prática. Nessa atividade, pessoal, vou pedir então para vocês produzirem aí uma imagem de sua escolha, tá? Pode ser qualquer desenho, pode ser qualquer imagem, onde vocês vão produzi-la utilizando apenas pontinhos. Você vai utilizar aí uma folha de sulfite para isso. E uma dica, tá? Utilize aí canetinhas. Tudo bem? Canetinha ideográfica, tá? A canetinha que você sempre utilizou aí para suas atividades de produção aí. E você vai formar aí a sua imagem, né, através de pontinhos. Se vocês quiserem aí uma perfeição maior e rapidez, né, uma certa agilidade para essa atividade aí, desenha bem fraquinho a lápis, tá? O esboço do seu desenho para você saber exatamente onde você precisa pontilhar. Assim você tem como pontilhar exatamente nas áreas que você precisa e podendo aí variar ou não as cores. Você pode trabalhar aí o pontilhismo tanto como uma imagem monocromática ou policromática, tá? Ou seja, nós trabalhamos isso inclusive nas aulas anteriores. Assim que você concluir, basta fotografar essa atividade e aí posta pra gente lá no Google Sala de Aula na tarefa em aberto que eu vou deixar para vocês. Essa atividade então, ela encerra aí o nosso segundo trimestre, certo, pessoal? Onde nós estaremos aí na sequência estudando aí os outros elementos, né, como uma linha no caso, dando início já a partir da próxima semana aí no terceiro trimestre, ou seja, nas atividades que envolvem aí o terceiro trimestre. Então, pessoal, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez aí com esse conteúdo, essa informação. Precisando, só entrar em contato comigo através dos comentários lá no Google Sala de Aula ou via ClassUp, ok? Então, é isso aí. Forte abraço e até a próxima aula.